Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, plataforma Gabaritagel. Olha aqui, Gabaritagel Vestibulares, Universidade Estadual do Ceará. Jean não presto estadual da Bahia. Assista, porque são provas parecidas. Jean, vou prestar São Paulo, FUVEST, Unesp, Unicamp, tenho que assistir? Cara, deixa a dica, são ótimas questões para você ir praticando. E lembrando, não é gabarito de questão. Eu amplio as possibilidades, vou trabalhando outras formas de ser cobrada a questão, porque aqui é no pancadão, é Gabaritagel. Então, bora para a aula. Então vamos lá, pessoal. Aula para Geografia da Universidade Estadual do Ceará. É uma prova muito bem feita, que traz conceitos da geografia física, da geografia humana, bem aprofundados e muito bem trabalhados. Então vamos lá, primeira questão, a geomorfologia fluvial. Quando nós estamos falando de fluvial, nós estamos falando do que, pessoal? De rio. Quando nós estamos falando de pluvial, nós estamos falando de chuva. É um ramo da geomorfologia, que estuda as formas da superfície terrestre, que compreende de maneira abrangente os estudos dos cursos d'água. Olha, aqui já deu a resposta que eu trouxe aqui para vocês. E, mais recentemente, a atuação do homem nas modificações fluviais. Então, a geomorfologia fluvial saiu da geografia física raiz e foi para um estudo mais geográfico, pautado nas relações. Então, a geomorfologia ela começa a analisar a participação do homem na transformação, na modificação dos ambientes fluviais. Assinale a opção que contém exclusivamente formas e feições associadas a ambientes fluviais. Alternativa A, Talveg e Barra de Meandro. Guarda aí que daqui a pouco a gente chega. Primeiro vamos falar da dolina e da uvala. O que seria isso, Jean? Me explique. Ó, primeiro, dolina é uma área que sofreu infiltração, percolação da água e desgaste da geologia. Consequentemente, ocorreu uma subsidência. Então você tinha uma área assim, normal, e aí a água da chuva ela vai penetrando e desgastando esta geologia que é mais frágil em relação ao seu entorno, e toda essa parte aqui de cima ela vai se desmoronar, abrindo uma grande cratera. Isso é uma dolina. Aí essa dolina pode ser que receba muita água da chuva ou encontra um rio subterrâneo, né, um lençol freático, e ela encha de água, beleza? Tá, Jean, mas o que é a uvala? Isso aqui é a dolina, pessoal, ó, dolina. A uvala é o encontro de duas dolinas. Então você tem uma outra área aqui que vai sofrer o mesmo processo e vão se conectar no passar do tempo. Então essa parte toda aqui vai sofrendo o seu desgaste e aquilo que era uma dolina, duas dolinas, vira uma uvala. É a conexão de duas ou mais dolinas que eu chamo de uvala. Matou? Fácil, né? Olha aqui, o matacão nada mais é do que uma área de geologia mais rígida em relação ao seu entorno. Então você vai ter uma área aqui, ó. Essa área é uma área que vai sofrer a ação dos agentes intempéricos. Vamos pensar aqui o pluvial e o eólico, que é o vento, desgastando toda essa área. Mas essa área aqui, mais nessa posição, possui uma geologia mais, vamos falar, rígida, e essa daqui mais frágil. Então o que vai acontecer? Toda essa parte aqui vai sofrer um desgaste mais rápido.
Então vai se desagregar, vai se desintegrar e vai para a área mais baixa da topografia, que é uma bacia sedimentar, uma área de planície. Então vai todos os fragmentos se alocarem ali. Mas como essa área aqui é mais rígida, ela vai ficar, que eu chamo de matacão. Tudo bem? Tranquilo? Então vai ter uma rocha ali sozinha, do nada, pronta para desmoronar. Quando nós falamos desmoronamento, nós estamos falando dos matacões que vão rolar por conta da ação da gravidade, da ação dos agentes intempéricos até a parte mais baixa do relevo. O problema é que muitas vezes você tem uma rua, uma rodovia ou uma casa. Isso é desmoronamento. Deslizamento, aí é de massa de terra. Beleza, beleza? Tranquilão? Quando eu falo Thor, já é um pouco diferente. Você vai ter ali um relevo maior. Então você vai ter aqui, ó, uma área maior, né? E esse relevo tem áreas mais frágeis. Então, conforme e também fraturas, tá? Isso é um ponto legal para a gente lembrar, ó. Fraturas. Essa água da chuva, ela vai infiltrando e vai consumindo toda essa área mais frágil, que já está toda fraturada. Então você vai ter um relevo desgastado. É como se tivesse várias rochas, uma sob a outra. Então você vai ter esse formato aqui de relevo, ó. Dá a impressão com um amontoado de rochas, mas na realidade essas conexões aqui, né, é nada mais que a água da chuva que foi desgastando essa geologia mais frágil. Aqui no matacão você tem toda a desagregação, né, do relevo. Já no Thor, você vai ter a formação do relevo ainda mantida, mas dá a impressão com um amontoado de rochas. Já o Inselberg já é diferentão, porque é o famoso Morro Testemunho. Então você tem uma área maior, essa área maior vai sofrendo a ação dos agentes intempéricos, então você vai tendo todo um desgaste dessa área. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Toda essa parte aqui ela vai sendo desgastada e o que fica? Aquilo que apresenta uma geologia mais rígida. Consequentemente, é um testemunho que aquele relevo era maior e apresentava as características geológicas muito parecidas. Tá? Geralmente, os Inselbergs têm esse formato aqui, ó. E é uma área sedimentar. Beleza? Tranquilo? Tá, Jean, mas é alguma dessas respostas ou é a A? A resposta certa, gente, é a A. Porque nós estamos falando de geomorfologia fluvial, então remete-se aos rios, tudo bem? Tá, o que é o Talweg? O Talweg nada mais é que o ponto mais baixo do rio. Tá, então nós temos aqui o rio, ó, em formato em V. Essa parte que o fundo do rio eu chamo de Talweg. E a barra de meandro, lembrando você que isso aqui é um rio meandrante. Meandrante é um rio de curvas. Beleza? E uma barra de meandro é isso aqui, ó. É uma curva completa, uma barra de meandro. Essa aqui é uma outra barra de meandro. Então aqui nós temos, ó, uma barra de meandro, duas barras de meandro, 3 barras de meandro. Você está falando de geomorfologia fluvial. Beleza? Tranquilo? Suave na nave? Vamos gabaritar gel? Olha aqui, gabaritagel.com.br. Bora para mais uma questão. Essa questão vai falar também de um tema que envolve muito a Universidade Estadual do Ceará. Nós estamos falando de erosão costeira. E já percebe que a prova ela já vai te dando a deixa, ó. É um processo que pode ter causas naturais e antrópicas.
Quando eu falo antrópico, eu estou falando que o homem participou dessa configuração, afetando áreas costeiras do mundo inteiro. No Ceará, olha a geografia regional aí, gente, onde pode ser observado em vários setores do litoral. Esse processo tem dentre suas causas o que leva à erosão costeira. Ele já deu a deixa que pode ser natural ou antrópica. Lembro, toda vez que o homem coloca o dedo, ele vai acelerar todo o processo. Bora lá? Vamos analisar os quesitos? A elevação do nível médio do mar em aproximadamente 2,7 metros na costa cearense. E aí, pessoal? Lembro você que aqui nós estamos falando de um tema atual, tá? Não é um tema muito antigo. Todo esse processo de elevação do nível do mar é muito antigo, então não é responsável por um fenômeno atual. Talvez naquele momento, sim, ocorreu a erosão, mas não é a B. A formação de dunas costeiras a partir de sedimentos pleistocênicos. Cara, ele está falando aqui da formação das dunas. Eu estou falando de erosão. Não é formação, é destruição, beleza? Vamos para C. A atuação da corrente de deriva no sentido norte-sul, que dificulta a distribuição de sedimento. Se você distribui sedimento, gente, você vai estar ali aumentando, né, a formação de dunas. O que é isso? Corrente de deriva no sentido norte-sul. Não, né, cara? Não, nunca falamos disso, não tem nada a ver. Dá uma olhadinha na D. As variações na direção do vento e das ondas. Eu estou falando aqui de um aspecto natural, além da ocupação inadequada. Então você tem hotéis de luxo, resort, casas de veraneio, todas elas se instalando no litoral, mudando toda a dinâmica do vento e também das ondas, acelerando o processo de formação aí do processo erosivo. Beleza? Então o que eu vou marcar, pessoal? Alternativa D. Cara, que questão show de bola. Bora lá. Agora não é uma questão regional, mas é uma boa questão. Ela está falando de clima. Olha, geografia física, cara. A Universidade Estadual do Ceará adora. Os tipos de clima da região sul são controlados pelas massas de ar tropicais e polares. Então, eu estou falando da massa polar atlântica e estou falando da massa tropical continental, principalmente. Só não. A massa tropical atlântica também atua. Lembrando você, quando eu falo que ela é polar, ela é fria. E o que mais, galera? E úmida. Quando eu falo que ela é continental e tropical, estou falando que ela é quente e seca. E quando eu falo que ela é tropical atlântica, eu falo que ela é quente e úmida. Belê, belê? Bora lá, vamos continuar analisando aqui. Gabarita gel. Fator que confere a esses tipos de clima algumas características particulares em relação a outros climas do Brasil, dentre os quais se encontra... Vamos dar uma olhada. A ocorrência das maiores chuvas anuais nos meses de julho e agosto nas cidades de Curitiba e Florianópolis. Curitiba tem uma boa média anual aí sim, tá, de precipitação por conta da altitude. Então você está falando de julho, nós estamos falando do inverno. E no inverno, quem entra? Quem chega chegando? Nós temos a massa polar atlântica. Como Curitiba está numa área mais alta, você tem as famosas chuvas de relevo ali na cidade de Curitiba. Mas quando nós falamos Florianópolis, ao nível do mar, menor quantidade de incidência de radiação solar,
menos evaporação, então nós não podemos afirmar que grande quantidade de chuva vai ocorrer na cidade de Florianópolis. Não é essa. Olha B. Uma das maior regularidade na distribuição pluviométrica anual associada às baixas temperaturas no inverno. Vamos voltar. Uma maior regularidade na distribuição pluviométrica. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem uma regularidade? Cara, até que não é tão irregular assim, né? Vamos continuar lendo. Associada a baixas temperaturas no inverno. Uma característica típica aí, hein? Vamos dar uma olhadinha na C, a pequena variação térmica anual que mantém temperaturas sempre acima de... esqueci aqui, relaxa, tá? Não é essa a resposta, beleza? Vamos ver a D. A atuação da MEC, da zona de convergência intertropical. Principais elementos atmosféricos. Não, gente. A zona de convergência intertropical, ela é uma relação... Não, né, gente? A zona de convergência intertropical é uma relação da MEC, massa equatorial continental, mais a massa equatorial atlântica. Não tem nada a ver com o sul do país. A resposta é a B de bola. Você tem aí as médias no Brasil com a menor temperatura na região sul. Beleza? Bora para mais uma! As últimas décadas são de transformações no mundo de vida e na geração de riquezas nas cidades do Norte e do Nordeste. No caso aqui, do Nordeste. No que se concerne a esse conjunto de mudanças, assinale a alternativa verdadeira. E aí, tô falando aí de mudança no modo de vida das pessoas da região Nordeste nessas últimas décadas. Então nós estamos falando da ida de indústrias para lá, a ida de universidades, isso aqui é um ponto importante, a ida de grandes complexos hoteleiros para a região Nordeste, gerando emprego, então educação, emprego, vai melhorar e vai mudar o modo de vida de cidades grandes, claro, né? As grandes capitais que se concentra a grande maioria da população do Nordeste, mas também de cidades médias. Então vamos lá. A primazia das cidades médias como Campina Grande, Mossoró e Feira de Santana se acentua, tornando-se centros de controle da vida econômica de seus respectivos estados. Gente, tá, melhorou as cidades médias? Melhorou. Mas ainda as grandes cidades, ainda as capitais que vão determinar todo esse processo, esse dinamismo econômico. Então não posso falar que é a alternativa A. Vamos para B. Nas grandes e médias cidades, o crescimento econômico e a modernização tecnológicas são seletivos, não conseguindo atender de igual a todos os habitantes que fazem parte do mesmo mercado, porém com os mais diferentes níveis de capital, organização e tecnologia. Pode ser isso. Vamos para C. As condições socioambientais das metrópoles como Recife e Fortaleza deram saltos qualitativos e um modelo de desenvolvimento sustentável foi adotado, que promoveu benefícios sociais e uma maior conservação dos recursos naturais? Claro que não. No momento que você tem ali, né, a chegada do capital, consequentemente o capital imobiliário, ele chega com muita força porque as pessoas têm mais dinheiro e todas as pessoas querem casas, comparem casas melhores. Então você tem uma expansão urbana. E sendo cidades litorâneas, o que vai ter? Você vai ter a ocupação de áreas de preservação, áreas de mangue, que são todas desconfiguradas.
É só lembrar de Recife, o Porto de Suape. No momento que você constrói o Porto de Suape, os tubarões não têm mais alimentos, eles vão para a praia de Boa Viagem se alimentar. Alimentar do quê? De surfistas. Beleza? Então, não vou marcar essa C, não. D. As políticas de desenvolvimento completaram a região, o que nas maiores cidades resultou na diminuição do uso especulativo do solo e na redução das assimetrias socioespaciais. Jean, vamos ler de novo. As políticas de desenvolvimento contemplaram a região, o que nas maiores cidades resultou na diminuição do uso especulativo do solo. Não! É do aumento. A especulação imobiliária chegou. É só lembrar de Recife. Né? A questão do Porto de Recife, daquela região lá que muitos diziam que estava toda jogada, né? Que precisava ter um paredão de prédios lindos e maravilhosos. Teve a ocupação. A questão da Nova Recife. Então não vou nunca marcar a questão D e vou marcar a questão D de bola. Beleza, pessoal? Curtiram? Muito conteúdo para você aqui no Gabarita Gel. Abraços, tamo junto!